Olá, bem-vindos ao Donas Podcast, o podcast que todo empreendedor precisa ouvir. Eu sou Jaqueline Martins. É isso mesmo, eu sou Camila Nunes e estamos aqui hoje no nosso podcast O Donas, que é onde nós vamos fazer, o garimpo de informações. Tudo que o empreendedor precisa saber vai estar aqui nessa mesa. O ouro está aqui. E hoje nós estamos com ele, o nosso convidado especial, Renato Scocchi. Ele que é advogado e chefe de gabinete da Prefeitura de Mirassol. Seja muito bem-vindo, Renato. Seja bem-vindo e agora se apresente, por gentileza. Boa noite, Jaque, Camila, muito obrigado por ter me convidado, ser um dos primeiros aqui, me sinto muito honrado, eu sou um entusiasta de podcast, sobretudo sobre o comando feminino. Legal. E estou muito lisonjeado de poder abrilhantar um pouquinho aqui e trazer algumas contribuições para o podcast. Contem comigo. Bom, se preparem, Renato. Estou preparado. Nós estamos afiadíssimas. Vamos lá. E vai dividir o ouro conosco, né? Vai dividir o ouro aqui. Renato, vou começar fazendo uma pergunta que quando você começou a sua trajetória profissional, você imaginaria que chegaria onde você está agora? Jaque, na verdade, eu nem imaginava que eu seria advogado, né? Uma coisa que as pessoas não sabem é que quando eu comecei a prestar as faculdades, eu prestava medicina. Então eu prestei por muito tempo assim, depois da hora que eu saí do terceiro colegial, fiz um ano de cursinho e prestei medicina. Cheguei até a ter uma aprovação numa federal, mas aí não tinha, naquela época, que não faz tanto tempo assim, né? 2010, 2011, não tinha tantas faculdades aqui perto, não tinha faculdades particulares, não tinha o FIES, ainda estava engatinhando, que é o financiamento. E aí eu não tive condições de ir. E aí depois eu percebi que o campo que eu mais me adequava era o do direito e foi onde eu fiz a opção. E entrei na carreira do direito, primeiramente, né? Depois na advocacia, sem ter nenhum apadrinhamento ou alguém da família nessa área, né? Eu sou o primeiro desbravador aí, inclusive na área do direito. Então eu não imaginava em hipótese alguma que depois de alguns anos eu estaria exercendo a função de advogado, trabalhando publicamente com questões políticas, questões de prefeitura, atuando propriamente dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso daí é uma coisa que eu não esperava, mas me sinto muito realizado de poder ter contado com esse destino. Legal. Renato, e você hoje, você trabalha dentro do gabinete, né, da cidade de Mirassol. Você é assessor de gabinete, assessor do prefeito da cidade. E assim, quando um momento em sua vida que você imaginou que isso iria acontecer? Nos seus sonhos, assim, mas você um dia imaginou que tudo isso que acontece hoje na tua vida iria acontecer um dia? Então, Camila, é que nem eu falei agora há pouco, eu não tinha essa pretensão, né? Assim, a gente tem uma mania, né? Já até conversei aqui nos bastidores com vocês, de ser meio que obstinado, estudioso. Então, a gente se preparou, né? Todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou obstinado estudando ou trabalhando. Então, foi nesse momento que eu estava já formado, eu passei na Ordem dos Advogados do Brasil antes de terminar a faculdade, no penúltimo semestre, que aí você já pode prestar a prova. Então, quando eu colei grau, eu já estava aprovado na OAB, na temerosa prova da OAB, que todo mundo tem muito medo da prova. Você já havia passado. Já tinha passado, aí você presta a segunda fase, mas eu já tinha passado na primeira fase no penúltimo semestre, que aí você pode prestar. E eu comecei a advogar logo de primeira mão, porque durante a faculdade eu não queria prestar concurso, eu não me via trancado em gabinete propriamente como juiz, como promotor. Admiro, tenho muitos amigos juízes, promotores, desembargadores, mas eu não acho que eu teria o perfil naquela época da faculdade, né? Tem muitos amigos que estudam para isso até hoje. E quando eu termino a faculdade e vou advogar, eu começo a advogar em algumas causas em Brasília, e é o momento que eu tenho mais
acesso à política. E fazendo algumas causas lá, eu acabei tendo um convite para voltar para Mirassol para participar de uma campanha política, que é a campanha do prefeito... No qual você trabalha hoje. Exato, do Dr. Edson. E aí eu volto e foco totalmente, porque sou extremamente bairrista, eu sou praticamente louco, apaixonado em Mirassol. Eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. Você é nascido e criado aqui, Renato? Eu só fui para Rio Preto para nascer, né? Porque certo. Depois eu voltei para cá no dia seguinte. E aí foi quando eu entrei, de fato, na campanha como advogado da campanha, como advogado do prefeito, do vice-prefeito, da campanha como um todo e dos vereadores e dos candidatos. E aí comecei a participar mais ativamente. E foi aonde eu me aproximei do prefeito, a gente gerou o vínculo de confiança. Certo. Aí, atrelado a isso tem a capacidade técnica, essas coisas, o estudo que você precisa ter para poder ser um chefe de gabinete. E foi a partir daí que a gente começou a trabalhar junto. Quando o prefeito ganhou as eleições e assumiu em 4 de janeiro de 2021, a primeira nomeação que ele fez foi a minha como chefe de gabinete. E aí, então, desde lá, eu tô... Legal, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Parabéns E por quem esse marco. Quem acompanha as redes sociais do Renato vê claramente que ele realmente é apaixonado pela cidade de Mirassol, sim, né? Dá pra ver nitidamente mesmo que ele é apaixonado pela cidade de Mirassol. Eu tenho uma dívida com a cidade, porque uma coisa que as pessoas não sabem também, eu sou criado pelos meus avós, né? Meus pais se separaram quando eu era muito novo e eu fui criado pelos meus avós. Hoje eu não tenho mais meu avô, tem minha avó, que inclusive está aqui me acompanhando. Minha avó me acompanhava materna. Minha avó me acompanhou até em julgamento que eu sustentei, advogado sustenta oralmente, né? Vai na tribuna no Supremo. Minha avó enfrentou comigo 14 horas de ônibus para assistir uma sustentação oral minha lá. Então, eu tenho essa dívida histórica com a cidade, porque tudo que eu cheguei aonde eu cheguei foi em razão das coisas que a cidade proporcionou. Tanto propriamente para os meus avós, como para mim. Então, é por isso que eu sou engajado com a causa da cidade. Certo. Mas Mirassol também não tem como não se apaixonar por essa cidade. É uma cidade assim que eu também... É uma cidade que eu escolhi para viver e criar meus filhos. E é uma cidade... São Paulo, capital. E Mirassol é a cidade que eu escolhi para criar meus filhos, para viver, para desfrutar da vida, porque Mirassol ela é uma cidade muito incrível, muito gostosa. Não basta viver em Mirassol, tem que viver por Mirassol. Verdade. É a melhor cidade do mundo. Verdade. Olha só, gente, que amor. Isso é muito cidade. bom. Ô, Renato, que legal que você abordar esse tema, né, de que você foi criado pelos seus avós. Porque hoje as pessoas conhecem o Renato da mídia, né? Então, o nosso podcast tem essa importância também. A gente quer mostrar um pouquinho do lado dos empresários, das pessoas assim que hoje empreendem, um pouquinho dessa parte mais família, de onde você veio, as suas raízes, né? Sim. Então, você foi criado pela tua avó, como que foi tua infância? Foi uma infância como? Você julga que foi uma infância mais difícil? Você teve tudo de fácil acesso? Ou foi tudo assim... Teve que trabalhar, teve que ralar desde pequeno. Como que foi tua infância? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho uma passagem interessante no empreendedorismo, que hoje, que nem você falou, né, Camila? As pessoas olham hoje o advogado, jurídico, político, chefe de gabinete, o membro do conselho da OAB, é o que se propaga, né? É o que se vende, que chama atenção. Isso. Mas eu tenho uma trajetória, eu não tive uma infância muito difícil, não. Também não tinha tudo que eu queria. E meus avós tinham, na época das videolocadoras, tinham as locadoras aqui em Mirassol. Então, quando meu avô fica doente, meu avô reduz um pouco a jornada dele e aí eu começo a acompanhar mais minha avó ali na locadora, cumprir alguns horários, porque ele ficava, quando ele saía das rádios, das químios, ele ficava um pouco debilitado. Então eu acompanhava minha avó ali. Certo. Mas ali eu acho que foi o estupim do empreendedorismo. Que idade que você tinha? Eu tinha uns 13 para 14, né? Nossa, bem novinho. 13 para 14 anos. E aí, mais o lance mais aflorado do empreendedorismo foi durante a faculdade, porque assim, tinha uma reserva guardada para pagar a faculdade, porque eu fiz, como não
tinha condição de fazer faculdade fora. Eu fiz a faculdade de Direito aqui em Rio Preto. E a gente tinha uma reserva ali que dava para 2 anos de pagamento de faculdade e tudo mais. Aí a gente fala na época que você teve que ajudar a sua avó na locadora. Aí meio que você teve que encabeçar o negócio da família, você e ela teve que... A gente sempre foi meio bastante unida ali, né? Minha avó ajudava bastante meu avô. Que teu avô adoeceu. Isso, junto com meu tio, minha mãe propriamente dito. Uhum. Aí, só que aí eu não estava na época da faculdade. Então o empreendedorismo era meio relativo ali, porque eu estava ali, a locadora também, ela foi num tempo e depois... logo veio as redes sociais, veio os streamings, as coisas, e aí Isso. acabou com videolocadora. Depois minha avó teve um restaurante na cidade, eu ficava lá também um pouco, mas assim, aí já foi uma outra área. Mas o empreendedorismo que de fato eu senti foi quando eu já estava na faculdade, e aí tinha essa reserva para pagar uns 2 anos de faculdade, só que a faculdade de Direito são 5 anos. E aí precisava pagar o restante. Certo. E aí foi quando eu falei assim, pô, preciso fazer alguma coisa para complementar. E eu criei uma marca de roupa masculina, tinha algumas coisas femininas também, Que bacana. do zero. Show. Do zero. Show, do zero. De onde surgiu a ideia da marca? De você criar isso? A ideia foi da necessidade de fazer alguma coisa para complementar. Eu falei, bom, então se é para fazer alguma coisa, vamos tentar do zero. E aí eu criei desde do logotipo, do registro da marca, que eu não era nem formado na área, nada, porque o registro de marca é algo muito importante para as marcas. Verdade, com Todos certeza. os empreendedores precisam necessariamente recair o olhar sobre isso, de ter uma sua marca registrada junto ao governo. Então eu fiz tudo isso sozinho. E além de fazer tudo isso sozinho, eu aprendi a pegar o tecido propriamente cru, vamos dizer o seguinte, e transformar ele em camiseta, polo. Mas, gente, bermuda, autodidata. Muito. E você foi atrás de aprender tudo. Na você verdade não... foi o seguinte, eu cheguei com a ideia para minha avó. Vocês vão perceber ao longo das histórias que a minha avó me acompanha praticamente em Que tudo. legal. Eu falei, vó, vamos fazer isso aqui. Nós tínhamos uma vizinha que era costureira. Aí eu comecei com uma peça, vendia para um amigo, falei assim, ó, tá funcionando. Aí fazia 2, vendia... E aí foi aos poucos, até o ponto que a gente atingiu bastante lojas, vendendo em muitas lojas. E aí praticamente era sozinho. Então eu virava a madrugada, eu tinha as terceirizações, né, que você contratava as facções Certo. para poder fazer, porque você vai atingindo um volume que você precisa ter esse tipo de Não mão tem de como obra. fazer tudo sozinho. Mas eu era que ia lá, comprava o botão para saber se combinava junto com a minha avó, a gente acabamento, bordado, Sim. tudo isso. E eu cheguei num patamar que eu desenvolvi até sapatos em franca, masculinos, tênis, Nossa. ao lado de grandes marcas nacionais. Então, assim, eu dividia a produção. Que legal. Mas mesmo assim, sempre muito um ambiente muito restrito, né? Então, quem passava, isso é um histórico, uma história legal. Quem passava as roupas, embalava, jogava o cheirinho, colocava na caixa, colocava Tudo etiqueta, eu e minha avó, até 2, 3 horas da manhã, Nossa. fazendo, porque no outro dia eu pegava, colocava no carro e saía entregando. Então, o empreendedor tem muito disso. Dói, né? Dói empreender, né? Às vezes as pessoas me ligavam, falavam assim, eu quero falar para tirar um pedido. Aí eu falei, só um momento. Aí eu, Você era, aí eu né? atendia, uma funções. aí eu atendia Era o com uma vendedor, outra, era o... vou passar na produção, vou passar no comercial. Tá. Aí isso aí ainda, porque assim, você precisava passar uma imagem de Sim. que a coisa era bem estruturada, né? Porque eu acho que empreender é a arte também do convencimento, igual Verdade. tem muito a ver com a advocacia, que é a arte também da persuasão misturada com a técnica ali. E aí, tudo isso foi muito bem, mas aí a gente enfrentou aquela crise de 2014. Da Dilma. A crise Eu também da Dilma enfrentei lá, essa crise. Que aí foi aquele movimento do não é por 20 centavos, aquela coisa. E aí a gente teve uma retração econômica no país e acabou não vendendo mais nada. Sim. Então eu paguei todo mundo que tinha que pagar e inclusive parei de fazer faculdade. Parei porque eu não tinha mais Foi uma dinheiro época difícil para todo mundo, eu acredito. não Eu tinha- fechei uma loja. não tinha mais condições de continuar a faculdade. Foi. E aí, isso passaram-se 2 anos e meio. Minha turma toda formando em Direito, eu vendo, acompanhando o pessoal. Aí, o que me consolava era aquela história, assim, o Silvio Santos não tinha faculdade e tá aí, né? Conseguiu, então, assim, né? Aí, mas eu não tinha muito esperança de retorno De pro retomar. banco acadêmico.
E a minha coordenadora, passado 2 anos e meio, ela me liga e fala assim, Renato, vai ter uma prova de bolsa aqui. Você não quer prestar tal? E como eu prestava medicina, eu tinha uma pontuação alta no programa do governo e caí um pouco de matéria de direito. Eu nunca fui o aluno exemplar, mas eu sempre fui aquele aluno muito perspicaz de pegar as coisas rápidas e de se interessar. Facilidade pelo assunto e dominava. E aí eu presto, eram 2 vagas, uma de manhã e uma à noite, e 300 candidatos por vaga. Eu falei, pô, para quem prestava medicina há 3 anos atrás, é uma vaga. E aí eu acabei passando em primeiro de manhã. Aí é onde eu termino a faculdade, um tanto quanto atrasado que a minha turma, com 2 anos e meio de atraso, quase 3 anos, mas depois eu compensei esse tempo aí com... O voo foi um pouco mais alto e acabou compensando esse atraso. Ô, Renato, você sempre foi muito estudioso. Sempre gostou de estudar? Ou você era mais estudioso? Ou você tinha aquela coisa lá, igual as 3 palavras-chave que a gente perguntou? Você falou eu acho que você colocou o estudo. Qual que foi as 3 palavras? Resiliência e obstinação. Eu acho que é essa mistura que dá certo. Porque assim, não adianta só você ser estudioso e não ser resiliente. Sim. Não adianta você ser resiliente e não ser estudioso. E não adianta você ser obstinado e não ser resiliente nem estudioso. É verdade. Entendeu? Legal. Perfeito. Então, assim, eu nunca fui o melhor aluno da sala e nem me ousava ser. Só que eu tinha obstinação por algumas coisas. E quando eu não sabia, eu ia mal, eu tinha resiliência para conseguir superar isso daí. Então, assim, isso foi o que regiu bastante a minha trajetória acadêmica. E até hoje. Então, assim, até estava comentando com vocês que foi meio corrido hoje, porque eu estava em Ribeirão, que eu passei no mestrado na USP, que é um dos mestrados mais concorridos do país, e fiquei em 2º lugar no projeto. Você vai falar para mim assim, Renato, você está na prefeitura desde 2021 acompanhando o prefeito Dr. Edson, você tem o mesmo tempo, disposição para estudar a fundo, igual as outras pessoas estudam? Não tenho. Então, o que eu fazia? O prefeito trabalha muito e quem está ao lado dele também trabalha muito. Então, a gente chega cedo, sai tarde da prefeitura, saía lá 6, 7 horas da prefeitura. E o que eu fazia? Corria para casa, comia alguma coisa e voltava para o escritório. E aí ia até 2, 3 horas da manhã no escritório fazendo os trabalhos, as provas, porque o mestrado em si ele teve 5 fases. Então eu tive que passar por 5 fases para conseguir a aprovação que começou hoje. Sim. Então assim, estudioso. Tem conhecimento técnico, mas eu estava obstinado por isso. Não é uma coisa que foi em 2023 que saiu da minha cabeça, vou prestar isso aqui, vou passar. Eu tô desde 2019. Se preparando, né? Se preparando. Então, assim, 2019 prestei, não fui bem, não passei. 2020 pandemia, 21 pandemia, 22 prefeitura, 23 eu falei, eu tenho que fazer agora. Vai. E aí, então, estudioso propriamente é importante, mas obstinação e resiliência, porque se eu tivesse desistido em 2019, eu não tinha passado agora em 2023. E, Renato, profissionalmente falando, você tem uma referência profissional que você se espelhava ou que você ainda se espelha? No campo do direito, a gente tem grandes advogados, né? Então, assim, a gente conhece muita gente. E eu tive a sorte de, numa dessas andanças em Brasília, advogando no Supremo, eu conheci toda a diretoria nacional do então Conselho Federal da Ordem. A OAB ela é dividida em 3 níveis, vamos imaginar assim. Tem a OAB do município, que é a subseção, tem a OAB do estado, que é a seccional, e que inclusive nós temos a primeira mulher presidente da OAB em 90 anos, que é a doutora Patrícia, que a gente tem muito orgulho dela ser a primeira presidente que está tocando brilhantemente junto com toda a sua diretoria a OAB São Paulo. E aí nós temos o Conselho Federal, que é a ponta, vamos dizer assim, da pirâmide, do topo. E eu tive sorte de conhecer essa diretoria lá. Então, quando você me pergunta em referência, a minha referência para me inspirar é diariamente esses advogados, essas pessoas que eu conheço. Então, eu evito um pouco de falar, eu podia chegar aqui para falar para vocês assim, a minha inspiração é o Winston Churchill, sabe? Uma coisa muito distante, assim. Mas eu gosto de me inspirar nas pessoas que fazem acontecer. Então, eu estou vendo aqui que vocês estão tocando um projeto muito legal, muito interessante, e isso eu sugo um pouco da inspiração, de ver vocês
tocando isso. Então, a minha inspiração diária são as pessoas que eu me conecto. Show. Legal, as pessoas mais próximas, né? É aquilo lá, eu vou ficar lá curtindo, ficar lá babando um influencer que tá lá não sei aonde, que nem sabe que eu existo. E muitas Vamos vezes... dar valor às pessoas que estão mais próximo da gente, né? Então, verdade. Renato, muito bacana você abordar esse tipo de assunto também, porque o que que acontece? As pessoas, elas têm mania de julgar muito só o nosso lado que empreende. Às vezes você tem que ser mais duro, mais rígido, você tem uma linha para seguir e as pessoas esquecem que por trás de tudo isso existe uma pessoa humana. Então as pessoas estão perdendo a sensibilidade do respeito mesmo para um com o outro, porque ali ele tá vendo uma casca, né? Sim. Então o nosso objetivo também do Donas é mostrar esse seu lado. Criado pela avó, veio... não passou necessidades, ainda bem, né? Graças a Deus aí que deu tudo certo. Porém, teve que batalhar muito. Teve que fazer ali a tua própria marca, teve que tirar ali organizar para poder... Vendia, mas assim, e porque na época que eu passei para a segunda fase da OAB, eu precisei fazer o cursinho, porque você precisa pegar o jeito. E cursinho de segunda fase da OAB é algo muito, muito caro. Hoje está mais popularizado. Então, assim, também não tinha para falar R$2.000, R$3.000 para fazer o cursinho. Você precisava tirar dinheiro. Aí né? eu Como que você vai fazia fazer? trabalho, preciso de um trabalho para tirar nota, daqui que eu faço. Então, Show. meio E você trabalhava, acadêmico nisto. você ainda trabalhava, ainda estudava. Então, assim, parabéns mesmo aí pela garra e pela obrigado. força de vontade. E o direito? Surgiu o direito a troco do quê? Você falou assim, eu não vou fazer mais medicina, eu vou pro lado do direito porque eu quero trabalhar com isso ou porque eu quero conhecer mais as leis, quero conhecer mais meus direitos, meus deveres como cidadão. O que que você... O direito veio à tua vida, assim, na tua vida por quê? Você sempre quis trabalhar nessa área? E aproveitando essa pergunta da Camila, já conta também pra gente se, quando você quis, se for essa área, qual área que era? Civil, penal, tributário, público? Tinha uma área específica? Eu tenho até hoje, né, uma área específica, que é o direito público, que aí envolve o direito administrativo, o direito constitucional. Então, assim, o direito constitucional é o terror da faculdade, que é onde você discute leis, a inconstitucionalidade de leis que pode afetar toda uma cidade, um estado, um país. E não é uma matéria muito fácil, mas era a matéria que eu gostava. Então, assim, por exemplo, direito penal, que é uma matéria magnífica. Hoje, se conversar comigo de direito penal, eu sei o básico, mas voltado para o direito constitucional. Eu acho que isso do advogado que faz tudo, acho que talvez seja um equívoco, mas também não desmereço quem faz, porque tem gente que tem competência para fazer tudo. Eu já sou limitado, então, assim, eu prefiro só fazer aquilo que eu consigo fazer. E quando eu escolhi o direito, foi em razão do seguinte... A medicina, você lida com a vida da pessoa. Se você cometer um deslize ali, a pessoa pode morrer. Sim. Certo? Ela vai precisar de um advogado. Verdade. Ela vai precisar de um advogado. Já tô vendendo meu peixe. Só que eu gosto do direito porque a advocacia propriamente dita, ela consegue, em alguns momentos, nem sempre, porque não é uma ciência exata, ela consegue corrigir algumas injustiças. E aí eu poderia fazer aquele discurso assim, não, porque eu sou contra a injustiça, mas não é essa a pegada, entendeu? Que é aquele discurso engessado, não, eu odeio injustiça, aquelas coisas. Mas não é isso, mas você consegue em alguns momentos corrigir uma injustiça. E o direito lida com o destino. Por isso que a gente não tem muita chance de errar. Porque a medicina, quando acontece uma infelicidade, uma tragédia que acaba o paciente falecendo, você acabou ali. Pode gerar um problema depois, jurídico, uma discussão ali, assim, daquele ato. Mas, para a pessoa que sofre a consequência, ela acabou ali. O direito não. Se você erra com uma pessoa num processo, o destino dela está comprometido. Entendeu? Durante todo um espaço de tempo. Então, assim... Se você erra numa reparação, numa injustiça, eu falo o erro propriamente dito, não um entendimento divergente. Você pode prejudicar todo o destino daquela pessoa. Eu acho que isso que é o que mais me encanta no direito, a possibilidade de transformar as coisas de uma forma que afete positivamente
obviamente, o destino e corrigir algumas injustiças que existem e que tá desde você sair na rua e, sei lá, ter seu cartão clonado sem imaginar, entendeu? Então, assim, é uma injustiça que você sofre Certo. e você consegue, através da advocacia, Recorrer reparar. e reparar. Ó, falando em injustiça, né? Agora vamos entrar no termo político, porque a gente está aqui também para discutir política, né? Muitas vezes existe alguma circunstância na prefeitura que todo mundo coloca sempre a culpa no prefeito, né? Ah, a culpa do prefeito, a culpa dessa administração. Vamos lá, explica pra gente um pouquinho. É só culpa do prefeito ou da administração? Que momento o direito entra amarrando alguma... Por exemplo, tem alguma coisa para ser executado. Aí a gente tem um monte de constituições voltada para o direito que começa a amarrar um monte de objeções. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa injustiça que muitas vezes acontece, porque as pessoas não têm, às vezes, conhecimento de que por trás de tudo isso que está acontecendo, de não dar andamento, de não fazer, não executar, existe todo um âmbito jurídico que, às vezes, impossibilita a prefeitura de executar determinada coisa. Eu particularmente, tenho muita sorte de poder trabalhar com o Dr. Edson. O trabalho com o Dr. Edson é um trabalho fantástico porque eu desconheço alguém que trate a coisa pública, aquilo que não é dele, vamos dizer o seguinte, com tanta seriedade igual o prefeito Dr. Edson. Então, assim, o trabalho dos assessores, aí engloba assessores, diretor, o chefe de gabinete, os outros tipos de assessores, é muito fácil porque o comandante é uma pessoa de muita honestidade e muito responsável com aquilo que não é dele. Então, mas sofre muito. Para ser prefeito é um negócio, é uma loucura. Porque, assim, tudo é culpa do prefeito. Porque as pessoas não moram na federação, não moram no estado, elas moram no município. Então, algumas coisas que às vezes é de responsabilidade do estado, o prefeito que leva a culpa. Algumas coisas que são de responsabilidade da União, do presidente da República, o prefeito leva a culpa. Então, assim, a figura do prefeito, ela é a figura mais próxima das pessoas. Da população em si, né? E aí é onde entra posso dizer burocratização, mas é que isso daí é uma desculpa assim, a prefeitura é burocrática, não sei. Não é isso, as pessoas precisam entender um pouco, porque não basta um ótimo prefeito, não basta ótimos diretores, secretários da educação, secretário de saúde, mas as coisas dentro do poder público precisam também de muitos advogados, porque são muitos embates jurídicos. A prefeitura compra tudo através de um mecanismo próprio que são as licitações, as compras dentro do formato da legislação vigente. E então, às vezes, uma empresa ganha para fazer um determinado serviço, um asfalto, por exemplo. Aí a empresa que perdeu faz uma impugnação para não deixar a empresa que ganhou começar o serviço. Porque ela não tem o documento, aí começa uma discussão. Aí, às vezes, antes de abrir a licitação, que é o expediente, o processo para se adquirir alguma coisa pela prefeitura, uma empresa faz uma reclamação no Tribunal de Contas, que é um dos tipos de tribunais de controle que a gente tem, que é o Tribunal de Contas do Estado, dizendo, essa licitação não pode acontecer por causa disso, disso, disso. Aí trava. Então, isso daí leva tempo. E as pessoas, a maior parte delas, e eu me incluo nelas, somos imediatistas, ansiosos, e que é uma coisa que eu sofro muito ao lado, até o doutor Edson fala assim, você precisa ser mais calmo, menos ansioso. Quer resolver tudo para ontem. Eu quero resolver e quero ver a coisa acontecer, e as coisas não acontecem. Eu acho que essa é a grande frustração, particularmente minha, de não ver as coisas acontecerem com tanta rapidez. Mas é o que a gente tem, é o nosso mecanismo. E eu acho que é correto, porque se fosse uma coisa muito desgovernada, se com todo esse controle a gente já tem coisa errada, você imagina se não tiver. Exatamente. E aí a gente está lidando com a coisa pública. Então é justamente isso. Igual você me perguntou, Camila, aqui nos bastidores. Mas não vai arrumar tal rua, não vai acontecer tal coisa? É isso, eu pergunto mesmo. É justamente... Aí, arruma lá, que não sei o que tem aquele buraco lá. Conta pra nós um pouquinho sobre porque, isso. Assim, como os valores são valores muito significativos, então você vê... O Dr. Edson autorizou aí quase 20 milhões em recaps para a cidade nesse ano, que estão acontecendo. Aí as pessoas falam, mas começou e parou. Não, é porque são por lotes. Então sai uma licitação, faz, daí um tempo sai a outra, faz, tem que ir saindo. E são valores muito, muito relevantes.
Então, dá muita discussão. Você não imagina, você não vai querer um contrato com a prefeitura de 20 milhões, ainda mais com a prefeitura de Mirassol que paga em dia, que não atrasa, paga tudo certo, paga em alguns momentos até adiantado. Sim. Então, as pessoas tendem a discutir isso, só que algumas coisas fogem da autonomia do prefeito, do chefe de gabinete, do vice-prefeito, do diretor, do secretário, porque elas não se limitam na nossa autonomia da vontade. Às vezes a gente até quer que aconteça, mas não acontece. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos 2 escolas aqui, uma escola de educação infantil e a escola do Tarraf. Eu não sei se vocês vão lembrar. A escola do Tarraf estava parada há pelo menos 12 anos, ou 8 anos, se eu não me engano. Estava lá, parada. Não estava sendo usada para nada. Estava sendo usada em administrações passadas para ser o arquivo morto da prefeitura. Você imagina um prédio com inúmeras salas. Uma estrutura enorme. O que o Dr. Edson fez depois de anos? Levou um serviço que é o Ação Conectada, que é o projeto Ação Conectada. Acontece lá aquele Acontece projeto. lá, que atende Legal. diariamente mais de 800 crianças. Que legal, bacana. Sob supervisão do prefeito, de outros diretores, que ali é um projeto que o Dr. Edson desenhou, que todos os departamentos, saúde, educação, esporte, ação social, está todo mundo envolvido. E atende 850 crianças. Mas é um local que estava parado há 8 anos. A escola infantil a creche, famosa creche Parque das Flores, lá indo para Ruilândia, aquela creche estava parada há 12 anos, por questões jurídicas. Então, assim, você pega o seguinte, contrato que precisava de mais prazo e não teve, mudança de obra, porque assim, a parede está aqui na obra contratada, licitada, com a parede branca. Mas eu quero pintar ela, que tem que ser pintada de uma cor que seja mais amena, assim, tipo, menos, que suje menos. Você não pode mudar o projeto, você tem que fazer um aditivo, você tem que justificar. Muito burocrático, realmente. Às vezes você, por exemplo, você não vai usar tudo aquilo de gesso que está no contrato. Sei lá, você tem lá um valor de gesso, você não vai usar tudo aquilo, mas você vai precisar um pouco mais de alambrado para fechar a creche. Então, eu posso deixar de usar aquele dinheiro do gesso e usar no alambrado? Pode, desde que você faça uma justificativa que você reduz o valor do gesso e coloque mais valor no alambrado. Isso passa por contabilidade, por jurídico, por aprovação de departamento, por engenharia. Então, nisso daí, uma coisa que era para ficar pronta daqui, fica pronta aí em 45 dias. Então, por que eu estou usando esses 2 exemplos? Porque eram 2 escolas que estavam paradas há muitos anos, que não aconteceram no passado e estão acontecendo só agora. E só aconteceram agora por uma atitude, um gesto do prefeito, que a gente chama de chamar no peito e falar assim, vamos fazer acontecer, vamos resolver. Show. Então, assim, a política tem dessas nuances de não ser imediata. E isso é o que frustra um pouco as pessoas, de que não conseguem esperar. Não agrada a todo mundo, né, Renato? E eu acho que em alguns momentos é muito difícil esperar. Sim. Desculpa de político que fala assim, você não sabe esperar, eu acho injusto essa fala. Mas, infelizmente, não adianta você pedir para esperar quem tem pressa, né? Sim. Quem tem necessidade, né? Necessidade. Quem tem uma realidade, Só que, né? infelizmente, é como o sistema é. Sim, o Entendeu? sistema. Agora, se for para fazer coisa errada, você faz as coisas muito mais rápido, só que De qualquer jeito, aí também, vai fazendo. só que aí também sobra para você, entendeu? Não passa ninguém ileso. E a hora Exatamente. a conta chega, né? E, Renato, hoje você é conselheiro jovem da OAB de São Paulo. E explica um pouquinho pra gente como que isso funciona, até para jovens que querem ingressar na área do direito e que querem atuar na área, entender um pouquinho melhor. Eu acho que o grande pontapé na porta da minha vida na área do direito foi a OAB. A OAB me abriu inúmeras possibilidades. Porque, assim, é aquilo que eu estava explicando para vocês. A OAB tem subseção, que é no município, seccional, que é no estado, e o Conselho Federal, que é nacional. Em 2019, eu fui o primeiro advogado daqui, do interior de São Paulo, a ser nomeado como membro jovem do Conselho Federal da OAB. Estou lá no Conselho Federal desde 2019. Fui reconduzido agora, vou até 2025.
E que fique claro que isso é tudo voluntário. A gente, É votação, é voluntário, como funciona? tudo que a OAB desenvolve, você vê presidente da OAB, presidente da comissão, presidente a Patrícia, presidente estadual, o presidente nacional, é tudo voluntário. Bacana. Você se candidata? Não, Ou... os presidentes, as diretorias, as chapas se candidatam. Alguns membros Se apresentam. são por indicação. Entendi. Então, assim, a minha primeira indicação foi pelo presidente nacional. Que bacana. Então, eu comecei meio que de cima para baixo. Então, eu comecei lá e continuei lá. Eu virei conselheiro jovem na gestão da doutora Patrícia, Certo. que é a nossa presidente de São Paulo. Inclusive, esteve aqui esses dias atrás. E ela criou um conselho junto com a sua diretoria, o Conselho Jovem, que são os jovens advogados, que é a galera que tem mais dificuldade. Você imagina eu, sem nenhum tipo de apadrinhamento, porque as pessoas às vezes ficam pensando, pô, mas o Renato já começou lá no topo, certeza que tinha algum apadrinhamento. Não, eu conheci o pessoal da diretoria o dia que eu estava em Brasília, tinha acabado de sair do Supremo com a minha avó, e eu passei, e eles são muito famosos, quem é do direito sabe que são muito famosos, conhecem, e eu reconheci eles e fui cumprimentá-los. E aí cheguei eu e minha avó, tem uma foto emblemática dessa aí. Cumprimentei eles falaram assim, o doutor é da onde? Eu sou lá de Mirassol. Mirassol interior de São Paulo. Aí, porque estar no STF é algo muito emblemático, tanto que ontem nós vimos uma posse do novo ministro, né? Um negócio muito robusto, muito importante para a carreira do advogado. Pisar no que a gente fala no carpete do Tribunal Constitucional... Deve ser algo assim, surpreendente, né? É uma realização para os advogados, fazer... Sim, é uma coroação para os advogados. Tanto que eu tenho amigos que têm 30 anos de advocacia e nunca chegaram, foram. Entendeu? Nossa, caramba. E assim, quando eu saio de lá, eu encontro toda a diretoria e eles me perguntam, começam a me perguntar, mas qual o processo que é? Aí eu começo a dar informação, o processo é tal, faz quantos anos? Eu falei, não faz anos, faz 6 meses que eu tô aqui, mas só 6 meses? Onde você estava ontem? Tava com o ministro tal, mas o ministro tal não atende mais advogado, tá se aposentando? Eu falei, não, atende sim, eu aqui com ele na foto. E aí eles começaram, e ela é sua sócia? Eu falei, não é minha sócia, não, é sua assessora? Eu falei, não, também não é minha assessora. Eu falei assim, é minha avó. Aí eles, não, pera um pouco, você tá falando que você veio lá de Mirassol, que teu processo não faz muito tempo que tá aqui, que você não é de um grande escritório, e você ainda trouxe sua avó pra cá? Eu falei assim, é isso aí que vocês estão falando, é o que tá acontecendo. E aí foi onde eu ganhei um pouco dessa abertura, dessa confiança, e eles me nomearam. Gente, então, eu comecei de lá sem padrinho. E por isso que aquela pergunta anterior que vocês fizeram se eu me espelho em alguém, é todo esse pessoal que me abraçou, sem saber de onde eu venho. Que acreditou em você, né? Sem querer saber quem são meus padrinhos, porque eu também não ia ter para apresentar. E aí virei esse conselheiro jovem, aqui em São Paulo, que é uma coisa mais moderna. Mas é algo que tende a aconselhar os advogados. Então, assim, eu falo bastante isso, já falei isso com a Jaque, a questão do advogado... Quando começa, ele precisa de 2 coisas, assim, né? Técnicas, né? Ele precisa de um espaço, que aí eu sou muito fã de coworking, né? Porque eu falo assim, porque na minha época não estava tanto na moda, assim, né? Sim. Vamos dizer o seguinte, então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que marcar num café, eu tinha que marcar dentro da OAB para poder atender, e ficou um negócio meio estranho. E a gente precisa logicamente, ali de uma estrutura de conhecimento. E advogado hoje, depois dessa pandemia, demanda muito uma boa internet. Tô aprendendo, vocês viram? Vocês podem, depois vocês mandam lá o merchan. Mas é as 2 coisas que acontecem pro jovem advogado que a gente precisa. Sim. E esse conselho jovem da OAB São Paulo meio que pauta, vamos dizer o seguinte, as políticas desenvolvidas para os jovens, os cursos gratuitos, os congressos, as palestras, essas coisas. Entendi. Então é mais ou menos isso que o conselheiro jovem, tanto nacional, que nem eu sou desde 2019, membro, quanto o conselho jovem de São Paulo. A gente meio que dá algumas diretrizes para ajudar o jovem advogado. Por que eu falo meio? Porque muitas coisas não estão sob o nosso guarda-sol, então não é a nossa competência. Mas aí a gente pode dialogar com os presidentes, com os conselheiros que não são da jovem e pedir para que eles comprem a pauta, assim, né? Comprem a ideia e trabalhem em prol da jovem. Então é basicamente isso a função do conselheiro jovem.
E agora chegou o momento da nossa propaganda. Na verdade, já estava, né? Diretor, solta a nossa propaganda, diretor. Merchan. Nossos agradecimentos aos nossos parceiros do podcast, do Donas Podcast, Easy Connect, Provedor de internet, né? Agência digital. agência de marketing digital, Meu Coworking, novo conceito escritório localizado em Mirassol, O em Renato São acabou de falar Paulo. do meu cowork. Duas coisas importantes aí, internet e meu E cowork. espaço, E né? outro assunto também que a gente abordou aqui muito Registro de importante marca. para os empreendedores e empresários que fazer o registro da marca. Paulo Roberto, Exatamente. registro de marcas. Muito legal. Agora Show, pergunta obrigada, ouro. Pergunta ouro, né, Cá? Pergunta ouro, Renato. Eu acho que todo mundo tá esperando essa pergunta, né, Jaqueline? Olha o suspense. Sim. Tá. Hoje você ocupa um lugar, assim, de chefe de gabinete, que eu acho que é um dos lugares muito almejados. Porém, esse cargo, ele tem que ser um cargo de confiança ou estabelece algum padrão, alguma coisa para você estar ali? Como que chega a um chefe de gabinete tal como você chegou? Aquele moço lá que começou sonhando no direito, teve uma trajetória aí incrível, chegou De lá sucesso. em Brasília com a avó, foi respeitado diante de uma série de advogados. E parabéns pela sua trajetória, Obrigado. pela sua Parabéns, história. verdade. Eu acho que o vínculo familiar na sua vida é muito forte, né? Muito Forte. Essa questão da tua avó é muito me bonito ver acompanha, isso. me acompanha por muito tempo. E agora fala pra gente, então, o que designa esse cargo, o chefe de gabinete? Todos os chefes de poderes, aí eu falo do prefeito, do governador, do presidente da República, ou do ministro do tribunal, ou do desembargador, do presidente da Câmara, do presidente da Assembleia, todos os cargos de mandato, eles possuem um chefe de gabinete. O chefe de Certo. gabinete é o que nós chamamos de para-choque. Tudo para no chefe de gabinete. O primeiro impacto, né? Tudo passa pelo chefe de gabinete. Certo. Então, todo mandatário, todo ocupante de um cargo relevante, ele precisa de um chefe de gabinete. E o chefe de gabinete nem sempre é o que tem o melhor currículo. E também nem sempre é o mais simples possível. Certo. Então, ele está mais adestrito no caso. Vamos usar o caso aqui, que eu não consigo falar dos outros, vamos usar o nosso caso aqui. Dr. Edson e Renato. A função do chefe de gabinete é uma escolha do prefeito. Correto. Então, assim, eu não cheguei para o Dr. Edson e falei assim, posso ser teu chefe de gabinete? Ele falou assim, quando ele ganhou, no dia seguinte, ele falou assim, ó, você é meu chefe de gabinete. Eu tinha 29 anos na época, falei, pô, um negócio meio complicado de lidar, né? Desafio, né? É um Desafio. Mas ali era uma mistura de confiança, porque eu trabalhava junto com ele durante a campanha, e aí ele viu o trabalho realizado juridicamente pela campanha, por minha parte, e também, obviamente, como o Dr. Edson é um cara que aponta e seleciona bastante quem vai brilhar, ele é um cara que dá muita oportunidade. Certo, legal. Então, Obviamente ele viu a tua Sim, competência. e a confiança mútua, né? Sim. Então, assim, não existe um mandatário, um prefeito, um presidente, um ministro sem o seu chefe de gabinete. Sim. Então, é um cargo que é de muita responsabilidade, mas é um cargo muito pesado de carregar. Porque tudo é culpa do chefe de gabinete. É. E quando dá certo, Não é. Não é? o chefe de gabinete não é lembrado. É igual empresário. Nossa, tá dando tudo certo. Nossa, mas quem fez? Ah, tu deu errado. Foi a fulana. Entendeu? Eu acho Então, que se a assim, gente carrega nas costas esse fardo. Mas o chefe de gabinete em si é meio como se fosse ali entre os cargos nomeados, que aí eu vou explicar o que você me perguntou de concurso público, é o cargo mais importante. Então, igual você falou, é o cargo mais almejado. É o braço direito. Você hoje se considera o braço direito. Braço, a perna, o olho esquerdo, tudo. É uma complementação, né? Porque assim, eu, como chefe de gabinete, aprendo bastante com o Dr. Edson pela vivência que ele tem. Sim. Nós estamos falando de um delegado aposentado, 45 anos, que levou o time do Mirassol aonde está, com uma gestão dele. Ele é presidente Ele é o do presidente do time, time. né?
que levou a gestão do time junto com a diretoria dele, o conselho, para onde a gente vê hoje, que inclusive está jogando hoje. Para quem não sabe, o prefeito de Mirassol, ele também é presidente do clube, Mirassol Futebol Clube, né? Conta um pouquinho mais também, pessoal. O doutor que Edson hoje está na Série B. Inclusive tem jogo e vamos subir, Leão, né? O doutor é prefeito e também presidente do time há 29 anos, se não me engano, 29, 28 anos. Então é ele junto com a diretoria dele, né? Que ninguém chega muito longe sozinho. Com certeza. Mas ele sempre capitaneado, comandando. Ele chegou aonde chegou com o futebol, que é referência. Eu vou para Brasília, no Conselho Federal, eu tenho que trazer de Mirassol. O que eu preciso levar de Mirassol? A cachaça Cabaré. Uma camiseta. Uma camiseta do time. Então, assim, toda vez que eu vou para Brasília, no Conselho Federal, eles me pedem, traz uma camiseta do Mirassol e uma cachaça Cabaré. Olha, eu tenho que ligar pro Giovanni, lá pro pessoal, o Bruno do Táparo, falar assim, me arruma aí que eu preciso levar pro conselheiro e tal. E aí tem que passar e pegar uma camisa, porque o doutor Edson não dá camisa pra ninguém, então eu tenho que passar e comprar a camisa. Comprar a camisa e levo. E aí ele tem essa questão de saber aproveitar os talentos. Então, essa designação que ele me deu de chefe de gabinete, eu não sou concursado, mas eu poderia ser concursado e ele pode nomear um chefe de gabinete concursado. Concursado também. É o que a gente chama de cargo de confiança, cargo externo. Então, hoje eu não sou funcionário da prefeitura, concursado, mas eu sou servidor público porque o prefeito me nomeou como chefe de gabinete. Certo, legal. E os cargos de confiança, eles estão sempre à disposição do prefeito. Às vezes a gente vê alguém falar assim, se desentende com o prefeito ou com o presidente, fala assim, coloquei meu cargo à disposição. Não, senhor, não, senhora. O cargo sempre é do prefeito. Ele tira e coloca a hora que ele quer. A hora que ele quer. O cargo, eu não sou o chefe de gabinete, eu estou o chefe de gabinete enquanto o prefeito desejar. Legal, Entendeu? eu não sou, eu estou. Legal. Então, assim, a gente tem um hábito, eu sou secretário, eu sou chefe, eu sou ministro. Não. Você está enquanto prefeito... Enquanto ele quiser. Enquanto ele quiser. E aí o chefe de gabinete, ele faz essa função de aguentar as pancadas e saber filtrar. Porque, assim, em alguns momentos, dá para resolver ali entre um diretor, um secretário e o chefe de gabinete botando as pessoas para conversar, mas tem coisas que nem o diretor, nem o secretário, nem o assessor, nem o chefe de gabinete resolvem, que aí quando sobe para a decisão do prefeito. Certo. Entendeu? Então, por exemplo, em Mirassol, decisões financeiras. O que gasta e o que não gasta, se vai pagar, se não vai pagar, prefeito. Não é chefe de gabinete, não é diretor que faz. Entendeu? Algumas decisões não chegam no prefeito, mas ele fica sabendo de tudo. Fica sabendo de tudo, outras, mas não precisa da intervenção dele. Exato, ali. porque é uma coisa muito simples, Não entendeu? precisa de resolver. Ou seja, aconteceu de o cavalo passar e você está preparadíssimo e deu certo. Né? Surgiu a oportunidade e você agarrou. Né? É que as pessoas falam assim, hoje as pessoas veem um Renato, que nem eu falei, advogado, jurídico, político, conselheiro, não sei o que, mas não vira o perrengue lá de trás. Sim. Exatamente. Enquanto você se preparou para isso, aí, né? eu já passou na USP, mas eu tô desde 2019. Estudando, cara. Então o cavalo passou, eu aproveitei. A oportunidade. E quando o pessoal teve sorte. Quando a sorte. A sorte. Mas é o que eu falei. Quando a sorte bateu na minha porta, Você estava preparado. eu tava lá ou estudando ou trabalhando. Exatamente. Obstinado. Obstinado. E é isso que acontece com muito empreendedor, né? Muito Foi empresário, sorte, né? é sorte. Ninguém vê o que aconteceu lá. Que às vezes a gente tem que abrir lá mão no de muita comecinho, coisa, né? É. Pra poder... Então, aproveitando que a gente falou aqui de futebol, vamos fazer um bate-bola? Rapidinho, eu pergunto, você responde. Vamos. Marília Gabriela. De com as donas. De frente com as donas. O grande problema é que advogado é meio prolixo. Eu vou precisar de uma resposta longa, muito rápida. Esse advogado gosta de falar. Tá ótimo, então vai. Vamos, Então vamos. Pode protelar, vai. Vamos Então protelar vamos. esse tempo. Um sonho. Meu sonho é que as pessoas que eu gosto continuem bem. É isso que eu mais sonho, que assim, as pessoas fiquem bem. Acho que é o que a gente tem que desejar e o que a gente tem que sonhar. Eu vou sonhar materialmente falando, é uma coisa muito rasa. Vou sonhar profissionalmente falando, é uma coisa muito egoísta. Então eu prefiro que o meu sonho seja um sonho coletivo. Então eu quero que as pessoas que estejam ao meu lado, que eu gosto, fiquem bem. Perfeito. Família.
Avó. Pequena, mas minha avó, meu avô, minha mãe, meu Pequena pai. de tamanho, mas grande de amor, Meus né? tios, assim, meu cachorro Rubens. Ah, Qual que chama o seu cachorro? Rubens Roberto. Ah, Tem até sobrenome. tem até sobrenome. E tem um filho dele, o Euflásio Francisco. Seu neto. Gente. Show, seu netinho. Não, na verdade, é meu cachorro, mas é meu irmão, porque a minha mãe comprou pro meu irmão, que eu tenho um irmão de 13 anos. E aí eu meio que uso o capião de advogado, tô pegando o cachorro e Olha tá só, comigo. e ficou- Aí, mas o filho do meu cachorro tá com o meu irmão, então tá tudo certo. Pronto, tá tudo em Então, família. Tá tudo em família. Futebol. Futebol é o grande orgulho Mirassol. da cidade. Mirassol, Futebol Clube, Doutor Edson, todo mundo é o grande orgulho da cidade. Vamos subir. Ano que vem a gente vai ter Flamengo jogando aqui. Vai estar todo Show. mundo. Vai ser um barulho na cidade bom. Verdade. Uma paixão. Cachorro. Eu gosto de cachorro bastante, de modo geral, mas acho que uma paixão minha é fazer tudo que eu faço. Eu sou extremamente apaixonado, além de ser apaixonado pela cidade. Mas assim, a paixão pela cidade é em decorrência de fazer o que eu faço. Eu acho que minha grande paixão é fazer tudo que eu faço, às vezes até exagerado, mas é algo que eu gosto muito. Show. Deus. Acho que é o que move o mundo. Apesar que algumas pessoas o interpretem de outra forma, mas para mim é o que me move, é o que me sustenta, é o meu esteio. Verdade, ninguém explica Deus, né? Explica. Política. Política é Agora apertou, hein, Jaqueline? política é tipo um bichinho que vem e te cutuca assim, e quando você vê, você não consegue sair mais. Mas a política, ela é algo que transforma as pessoas e os lugares. Não existe transformação sem política. Política é o que te dá a possibilidade de você transformar a vida do outro com coisas pequenas que às vezes você se esforça, mas tem uma relevância muito grande para a vida do outro. Então, tudo isso só é possível graças à política. E eu acho que quem fala que não gosta de política deveria repensar, porque a gente não se move sem política. Com certeza. Dentro dos negócios, quando você está conversando com o fornecedor, você está fazendo política. Dentro da OAB, quando você está conversando... É que as pessoas chamam de networking, né? Mas Network. é legal o networking, mas é política. Então, a política da boa Verdade. vizinhança é essencial para tudo. E na política, eu gosto de uma definição que a política é a arte de prever as coisas com antecedência. E quando não é possível prevê-las, se torna a arte de melhor justificá-las. Certo. E também, tudo que não puder contar como fez na política, é melhor não fazer. Certo. Olha só, gente. Show. Mas você é muito engajado na política já. Eu acho que você sempre quis entrar pra política, né? É impossível. Técnico político ali, eu sou jurídico político, mas assim... Você já gostava de política? Eu aprendi a acompanhar desde cedo, porque o direito tem muito disso. Porque você vê, por exemplo, a OAB tem votação, tem chapa, tem disputa, tem briga, tem reconciliação, tem tudo, entendeu? Só que em política de ordem e política municipal, estadual, a única coisa que a política não aceita é traição. A política não tolera quem é traidor. Então, traição dentro da política é algo que é extirpado, execrável, né, na política. Certo. Então, se você se propõe a fazer política, seja nos negócios, seja na política municipal, na política de ordem, não seja um traidor, porque você não vai ter desculpa. Perfeito. Chinelo. O tamanho? Bom, Renata, essa foi uma perguntinha aí só pra gente descontrair, uma pegadinha. Porque eu particularmente não uso chinelo, mas eu calço 43, 42. É porque, assim, geralmente política é um assunto, assim, tão sério. A gente falou assim, vamos fazer uma perguntinha fazer só uma pra pergunta descontrair, Só pra descontrair. Não, Aí, sim. é chinelo, Só. Usual. Lá fora É uma brincadeira. Mas boa pergunta. Você pega no contrapé, porque chinelo é... Chinelo, essa foi a intenção, essa foi a nossa Assim, a intenção. Jaqueline tá ficando louca. Então, nessa descontração, né, a gente queria fazer um brinde. Um brinde de agradecimento. Agradecer a Claro. sua presença, né? Agradecer a sua presença aqui no
podcast. Eu queria agradecer muito as coxinhas, viu? Porque eu sou viciado nisso aqui. Muito obrigado pelas coxinhas. Ai, que Acertaram em mão cheia. Do isso aqui. cardápio? Acertamos no cardápio, então? Eu tenho alguns hábitos alimentares simples, assim, tendo coxinha e refrigerante. Então, não são saudáveis, né? Mas tá. Ah lá, olha aquele termo, né? Olha, criado com a avó, tá com o paladar infantil até hoje. Até hoje, verdade, com pior- certeza. Eu Paladar tenho infantil. total paladar. Paladar Batata infantil. frita, Super- McDonald's. Sim. Você vai nesses restaurantes, você gasta horrores, aí vem uma comida minúscula, sem gosto de nada. Cara, nada resiste a uma coxinha, um copo de Sim. Coca KS, Coca-Cola. Coca de vidro KS, que as pessoas lá da capital não... A presidente da OAB veio aqui, a Patrícia, e a gente foi almoçar com ela, e aí, o que vocês querem? Eu quero uma Coca KS, o outro uma Coca... Ela falou, uma Coca KS? O que é isso? Eu não sei. Você não sabe o que é Coca Que KS? chiqueza é essa? Coca KS. Gourmetizaram até a Coca Não, agora. a Coca KS é de garrafinha de De vidro, garrafinha de é. Tá vendo? É a Gente. garrafinha, a retornável, tá vendo? Olha, não, tem coisas que é muito diferente aqui Depois, tá pra vendo? nós. Eis a vantagem de Sinceramente, eu ter... não conhecia, É. eu não sabia. Eis a Olha lá. vantagem de ter paladar infantil, porque eu conheço Coca KS, elas são refinadas, ela não conhece Não, Coca mas é KS. questão de linguagem também. Uma vez eu Deveria, tava no... deveria ter pedido pra ter Coca KS, que eu queria ver como vocês iam arrumar. A gente Uma vai vez- assim, traduz aí. Traduz Uma vez eu aí. tava no supermercado e tava escrito, compre não sei se era um refrigerante e tal, e ganhe um vasilhame. E aí eu peguei o refrigerante, tava no cachorro, o vasilhame, esperando um vasilhame. Ah, não, eu já queria, Aí eu fui falar já com queria. a mamãe do falou, amor, vasilhame moça, é o já tá- nome já tá aí, já. Não, mas eu não tinha essa... Eu lá, pagando mico, o vasilhame... Não, Sem moça, sa- mas sem Vazio, saber. Tupperware, Sem saber. vou ganhar uma Sem saber o que é. Tupperware. eu pensei que eu ia ganhar uma tapoeira, Sem um saber o que era vasilhame. vasilhame, é. Sem saber. Boa. Olha, Renato, fala aí pra gente assim agora uma frase, né? Uma Inspiradora, mensagem uma mensagem para as motivacional. pessoas que querem ingressar aí no empreendedorismo, quanto estão escolhendo uma profissão para almejar os seus sonhos. Fala uma frase aí, deixa uma mensagem pra gente. Pode até parecer um pouco clichê, né? Porque essas frases, assim, prontas é um negócio meio complicado. Mas empreender, não vou falar aquele negócio, empreender no Brasil é para corajoso. Não. Eu acho que empreender é a arte de não resistir, mesmo sendo clichê. Sabe por quê? sim. Porque se a desistência lá atrás tivesse me afetado, eu não estaria vivendo um momento bom hoje. Com certeza, Então, com certeza. Adversidades virão, problemas de todo e quanto é tipo, mas quando você tem ali um retorno, seja do seu cliente, um retorno próprio seu, financeiro, material, do seu trabalho, ou que você consegue melhorar uma condição da sua família através do seu trabalho, eu acho que é isso que vale a pena. Então, a mensagem que tem que ficar na cabeça do empreendedor é que tudo que ele está fazendo hoje, pode ter certeza, no futuro vai trazer um reflexo. Se está fazendo tudo certo, se está igual aquela do Instagram, se está acordando cedo, dormindo tarde, Sim. uma hora vão falar que deu certo e que você Vale teve enquanto sorte. eles dormem, sim. Mas vale a pena. Tudo vale a pena quando você tem um caminho focado em algo que seja melhor do que da onde você está hoje. Então, assim, mesmo que você não tenha um foco pré-definido, eu nunca tive um foco pré-definido, eu quero ser o melhor advogado, quero ser a melhor marca que tem. Mas eu tinha um foco de ir avançando. Eu acho que é assim que o empreendedor tem que encarar. Hoje eu não estou legal, mas eu vou continuar fazendo, que amanhã eu vou estar melhor do que ontem. E assim vai sucessivamente. Esse é o segredo. Se você desistir, fica muito fácil, né? A desistência é muito fácil. Acho que é por aí. Show de bola. Perfeito. Brinde. Vamos brindar. Um brinde ao nosso chefe aí de gabinete, gabinete, um empresário e um alfaiate, que a gente descobriu agora que Eu preciso retomar minha marca. legal. Muitos amigos meus compraram e até hoje tem algumas coisas. E eles viram pra mim, Renato, você não vai voltar a fazer, porque a tua polo aqui Olha que você só, fez... gente. A tua polo que fez Era aqui boa, não de acabou. qualidade. E assim, parece nova. Outro dia encontrei um pai de um amigo no campo. E ele falou pra mim, mostrou a marca assim, né? Porque o meu símbolo era um ornitorrinco. Pequenininho assim. Ele falou assim, olha, Da qual onde que era o nome dessa saiu marca? isso aí? era A ideia. Ornit. É uma abreviação de ornitorrinco. Aham.
Eu que chique. desenhei. Show. Porque eu precisava de algo diferente, porque assim, sempre é o cavalinho, Jacarezinho. o jacaré, Sim. o jogador de não sei o que e tal, a inicial. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio diferente. O que tem mais de diferente, animal mais diferente? É o ornitorrinco, você não sabe direito o que é. Da Duck Bill também, né? Duck Bill. Eu até tinha umas pelúcias grandes, assim, da minha marca. Até pelúcia eu cheguei a fazer, entendeu? Foi legal. Boné e tal, um monte de coisa. Tá assim, deu saudade agora. Aí o meu pai... A gente pode até pensar numa... Se você quiser retomar uma sociedade, né? Sou formada em moda e já abri marca, já fechei marca. Olha só, empreendedor é isso, né? Já vê negócio, já faz um network aqui. Não, e eu até tava... A minha namorada é estilista, né? E aí eu falei pra ela, eu tô incentivando ela. Falei assim, Isadora, vamos começar, porque eu tenho contato, know-how, ela também tem, de ser uma excelente estilista. Isadora, já fica o convite para você participar do nosso podcast, uma estilista, pessoa que é legal. E arquiteto. Nossa senhora, já fica o convite, Isadora. Sim. E aí eu falei, não, esse negócio de você fazer uma marca, empreender e ver as outras pessoas usando é um negócio fantástico. É o que aconteceu com o pai desse meu amigo ali. Eu falei, cara, mas essa camisa aí tem no mínimo uns 9 anos. E a camisa intacta. Eu falei, cara, mas o negócio era bom que eu fazia, né? Aí eu me sinto vontade. Eu falei assim, pô, eu acho que eu vou fazer só pra... Mas eu tô com muita coisa. Mas eu tô com muita coisa na cabeça. É legal ter uma válvula de escape. Sim, todo empreendedor deveria ter uma válvula de escape. É bom. Faz bem. Você se desligar um pouco do que te prende ali a atenção, do que te consome, né? Do que te faz ficar ligado. Para ter um hobby, para ter um divertimento. Pronto, já vamos lançar aqui no podcast a marca do Renato. Relançar, vamos fazer. Patrocinador. Faz um coquetel, já convida nós e tá tudo certo. Então, muito obrigada, Renato, pela sua participação. Foi uma honra te ter aqui. Esperamos novamente que você venha, traga o Dr. Edson também para um bate-papo com a gente. Vamos marcar. O doutor é uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa... muito carismática, que tem uma bagagem gigantesca. É o nosso prefeito, é o meu amigo, tem uma família maravilhosa que apoia a prefeitura em tudo. A primeira-dama Lourdinha, todos os filhos do doutor estão sempre ali lado a lado, porque a vida do prefeito não deve ser muito fácil, não. Apanha muito, ele sempre fala pra gente, fácil é ser pedra, difícil é ser vidraça. Então, é uma pessoa que vocês... Vamos marcar para ele vir aqui, porque o que ele tem de conhecimento vai ser fantástico para empreendedorismo propriamente dito, porque ele foi delegado, teve que empreender, entre aspas, nas delegacias por onde passou, liderar a equipe. Então, e de repente, vamos falar do time do Mirassol. Tem esse lado também. O time do Mirassol. Verdade. Vai chamar o prefeito para falar, não, vamos quebrar os padrões, né? Vamos quebrar as regras. Sim. Vamos convidar ele para falar um pouco da trajetória dele, 29 anos, não é? Doutor Edson, não é 29 dias, né? Tá mais que convidado para o time do Mirassol, que tá trazendo tanta alegria. Eu me comprometo de falar com ele para ver a data, vocês passam uma data e eu venho aqui, aí eu sofro nos bastidores aí, quando começar com algumas perguntas assim, mesmo. Então tá bom, Renato, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixo aqui meus parabéns por vocês estarem enfrentando esse desafio, porque o podcast também é um empreendimento. Sim. É muito bom ver mulheres tomando espaço de liderança. Eu sou um entusiasta, principalmente aprendi isso pela nossa presidente Patrícia da OAB. Acho que as mulheres têm que... acredito que as mulheres precisam ocupar mais espaço de debate público na política. A gente está vendo esse movimento acontecer. Tenho certeza que na política municipal vai acontecer também. E vocês estão extremamente de parabéns pela gentileza, pela forma amigável que me receberam aqui. E podem contar comigo para o que vocês precisarem. Era isso. Como eu costumo dizer, tamo junto. Tamo junto. Te deixar o mais à vontade possível. E, pelo visto, a gente vai ter um monte de convidados também. Ele já falou da doutora Patrícia, presidente da OAB. Seria uma honra recebê-la. Mas, enfim, depois a gente vai pegar uma lista com você. Então. Combinado. Muito obrigada, Renato. Bom, pessoal, até mais. Esse foi mais um episódio do Donas Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Já manda aí o link para um amigo, para um familiar assistir a gente também. Convido o pessoal para vir curtir nossa página,
para vir seguir a gente no Instagram, porque tem muita coisa boa vindo por aí, né, Jaque? O ouro está aqui. Até mais. Valeu.